Pode Ser Flamengo. A gente está aqui no quadro Personalidade Rubro-Negra com o Antônio Melo. Ele aí é o dono da rádio My Way, que hoje faz o programa Papo de Rubro-Negro, que tem a Marcelinha e o PC, que sempre toda semana traz um convidado. E a gente vai bater um papo de Flamengo, né? Eu sempre falo que é muito fácil falar de Flamengo, né? Já quero te agradecer pela oportunidade de bater esse papo aqui. E eu sempre começo pedindo para que o entrevistado conte a sua relação de torcedor. Quando começou a sua... Você se tornou... Até o Tonico falou para mim que ele não se tornou Flamengo, ele já nasceu. Mas quando que você despertou para acompanhar, para torcer pelo Flamengo? Olha, a minha história, ela é um pouco parecida com a que eu escutei o Tonico contando aqui no nosso programa outro dia. Na verdade, o meu pai, ele era vascaíno. Eu também tenho um pai vascaíno. Pois é, eu não sou filho de família rubro-negra. A minha mãe era Atlético Mineiro, mineira, né? Então, torcia pelo Galo. E meu pai era vascaíno, mas nunca foi grande torcedor do Vasco, não. Ele torcia normalmente, mas nada assim, tinha cadeira perpétua do Maracanã. E ele, acho que ele nem esperava mais ter um filho homem. Tanto é que quando eu nasci ele já tinha vendido a carteira perpétua dele. Então eu me lembro de um jogo Flamengo e Vasco em 1968 e que ele me levou para aquelas cadeiras azuis ali embaixo com o uniforme do Vasco. Você vê, né? Com vergonha falar isso, eu já vestia a camisa do Vasco, com bandeira do Vasco. Na verdade tinha 8 anos de idade, eu nem tinha noção do que estava acontecendo. E sempre morei aqui no Maracanã, ao lado do estádio, então era muito prático sair daqui e ver o jogo. Então, em 68, ele me levou para ver um Flamengo e Vasco. E nós nos sentamos, eu me lembro de alguns detalhes ainda, exatamente embaixo da torcida do Vasco, de frente para a torcida do Flamengo. Pois é. Eu acho que foi a minha sorte e o azar do meu pai. Porque o que acontece? Eu não via a torcida do Vasco fazendo festa. Eu via a torcida do Flamengo fazendo uma festa enorme. E eu virei para o meu pai e falei para ele durante o jogo: eu queria estar ali, vamos para lá. Aí meu pai todo sem graça: não, mas ali é o Flamengo, aqui que é o Vasco. Não, mas eu quero ficar ali. Eu tinha 8 anos. Meu pai nunca teve assim muita... E quanto foi esse jogo? Não me recordo, não consigo recordar. Eu me lembro só dessa situação. Mas em função da festa que eu estava vendo ali na frente... Te impressionou mais do que a própria partida? Eu acho que eu nem assisti direito a partida. Eu fiquei olhando a festa da torcida, o tempo todo só assistindo a festa. E aí eu sei que daquele dia em diante, eu fiz o meu pai comprar camisa do Flamengo para mim. Ele deve ter feito isso com um contragosto muito grande, mas sabe como é que é pai, né? O pai quer ver o filho feliz, ele não está se importando muito se a escolha do time é a mesma, tanto que ele comprou bandeira, essas bandeiras pequenas, não bandeiras grandes, bandeirinhas que tinham com cabinho de madeira, e comprou uniforme para mim. Eu me lembro que na época eu cheguei a fazer coleção de bandeiras de times de futebol. Não era coleção de camisas, coleção de bandeira. Tinha a bandeira do América, tinha do Vasco por causa do início, né? Tinha do Fluminense, tinha do Botafogo. Eu acho que meu pai, na verdade, quando comprou a bandeira do Flamengo para mim, ele comprou pensando o seguinte: para enrolar, vou comprar uma de cada, para que confunda a cabeça dele. Mas ele não teve sorte. Eu realmente fiquei muito apaixonado pelo Flamengo. E comecei a frequentar, mesmo naquela época era tranquilo, o dia de futebol, não tinha violência, não tinha briga, não tinha nada. Comecei a frequentar sozinho o Maracanã. E desde os meus 10 anos em diante, eu comecei a ir no estádio, que era aqui do lado, né? Ia jogo sozinho. Os fatos que me marcaram como torcedor do Flamengo, quando eu já comecei a me identificar mesmo como torcedor, foi em 1972, se eu não me engano. Já estava rubro-negro doente, né, 12 anos de idade, né, testosterona já começando a fazer efeito em mim, e eu resolvi ter um bandeirão do Flamengo, porque eu via algumas pessoas com bandeiras grandes, maiores que essas de mastrinho e tal, mas eu pensei assim: poxa, eu sempre fui megalomaníaco, né?
Então eu pensei, não, eu posso fazer uma bandeira maior do que essa. Isso em 1972. Aí eu resolvi criar um bandeirão quadriculado, como se fosse um tabuleiro de xadrez vermelho e preto. Só que minha família não tinha muitas posses, eu não tinha máquina de costura, até para comprar o pano mesmo, demorou bastante, eu tive que juntar dinheiro e tal. E na hora de costurar aquilo, não podia pedir para ninguém, porque ninguém ia querer fazer isso com uma criança, né? Foi aí que eu aprendi a costurar, por causa para fazer a bandeira do Flamengo. Aí eu construí uma bandeira gigante, né? Para aquela época era uma bandeira gigante, depois, muitos anos depois, eu fiz até uma maior. Mas para aquela época era uma bandeira gigante, porque eu pensei o seguinte, juntar pano é tão fácil, é tão gostoso, então eu ficava juntando lá, e eu estava criando uma bandeira que já não cabia mais na minha casa. Aí eu fui na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, para adquirir bambu. Aí eu atravessei a linha de trem, naquela época não tinha metrô, naquela época não tinha aquele viaduto Alto Cosa, não tinha nada disso. Então eu atravessei a linha do trem, fui com uma peixeira desse tamanho, lá para a Quinta. Não fui pego pela polícia, na verdade naquela época todo mundo pensava assim, um cara maluco, uma peixeira desse tamanho, 12 anos de idade. E eu todo contente. Entrei no meio das grades da Quinta, uma parte que tinha antigamente, não sei se ainda tem, que tem uns bambus enormes, né? Cortei um bambu que era um dos mais altos que eu vi, tinha em torno de 6 metros e pouco, entendeu? Verde ainda, e vim todo feliz, carregando de um lado o bambu, assim na horizontal, e do outro lado a peixeira. Bom, já tinha o bambu, já tinha a bandeira. Aí eu comecei a levar sozinho aquele monstro de bandeira, já com enfiado no pau, para o Maracanã. Aí as pessoas começaram a ficar admiradas. Pô, uma bandeira grande, bonita, quadriculada, parecendo um tabuleiro de xadrez. Né? Aí foi que eu conheci o Jaime de Carvalho, que foi da Charanga. O fundador da Charanga. Ele naquela época já tinha bastante idade. E ele me convidou, talvez muito provavelmente pela beleza da bandeira, né? E pela minha motivação de ficar balançando naquilo lá, chamava a atenção na arquibancada, porque você não via uma bandeira assim, naquela em 1972, quadriculada e tão grande quanto aquela, entendeu? Então, bandeira daquelas tipo camisa, nem pensar, não tinha, entendeu? Aqueles bandeirões de cobrir, não tinha. Aí começaram a fazer, em função da minha bandeira, começaram a fazer bandeiras grandes. Tanto é que se você vê filmes da época, você não vê na década de 60 bandeirões. Você vê bandeiras pequenas com cabos de madeira, entendeu? A minha bandeira, se eu não me engano, deve ter sido a primeira bandeira dessas gigantes de mão, né, da torcida do Flamengo. Isso foi em 1972, quando eu entrei para a Charanga. Depois, o pessoal da torcida jovem, na época, fizeram contato comigo ali, né? Eu tinha mania de chegar ao jogo de futebol 1h da tarde. Eu era o primeiro torcedor a chegar na arquibancada do Maracanã. Não tinha ninguém, nem polícia, nem vendedor, não tinha nada. Eu era um dos primeiros, porque eu gostava de ver a movimentação no estádio, né? Eu ficava torcendo para a torcida do Flamengo tomar aquilo tudo e invadir a torcida do adversário, né? Todo jogo que eu ia, eu torcia por isso. Aí o pessoal da torcida jovem fez contato comigo e eu fui, talvez tenha sido em 74, provavelmente 75, por aí, eu já tinha 14 para 15 anos, eu fui para a torcida jovem. E fiquei lá até final de 76, se eu não me engano, foi quando várias pessoas de várias torcidas começaram a se movimentar para criar uma torcida que fizesse a diferença dentro do gramado, entendeu? Porque não era só gritar gol, não era só enfeitar a arquibancada, tinha que empurrar o time, tinha que torcer em pé. E a gente percebia isso, que quando nós torcíamos em pé e quando nós motivávamos, o time reagia de forma diferente, né? E aí que várias pessoas na época resolveram criar a raça rubro-negra. Nós, no final de 76 e em 77, não me recordo bem a data, nós começamos a
a fazer contato com outras pessoas na arquibancada através de prospectos que a gente colocava colado nas paredes durante os jogos, né? Era jogo do Flamengo, então a gente saía colando na parede prospectos, dizendo assim, ó, vai vir aí o maior movimento de torcida do país, né? Aí, se eu não me engano, foi abril ou maio, eu não me recordo da data certa. Aí foi inaugurada a Raça Rubro-Negra. Toda vez que inaugurava uma torcida nova, nós inaugurávamos no gramado, entendeu? Nós entrávamos junto com o time, entendeu? Aí com faixa, aquele negócio, tinha toda uma cerimônia, tinha um padrinho. Eu não me lembro dos detalhes, já tenho 77, olha quantos anos tenho. Mas foi a minha última torcida organizada que eu participei com a minha bandeira, entendeu? Porque depois, em 1981, eu conheci a minha esposa e ela resolveu me tirar dessa vida mundana. Porque eu não era só um torcedor fanático com uma bandeira gigantesca na mão que ficava brincando. Na verdade, eu me deixei influenciar por toda aquela movimentação, até mesmo de violência, não vou mentir para vocês, que existia e existe até hoje, entendeu? Por exemplo, quantas vezes eu esperei, junto com pessoas de facção, torcida de outros times, até fora do Rio de Janeiro, chegar ali no Museu do Índio. Então nós éramos vidrados em arruar, sem bagunça. Eu não tenho vergonha de assumir isso não, porque isso já tem, sei lá, mais de 30 anos que isso aconteceu. E também era diferente de hoje. Não tinha arma. A diferença, entendeu? Mas rolava pedrada, pau, na mão. Era uma coisa assim, que eu vou te falar, assim, uma guerra, uma praça de guerra ali no Museu do Índio. Quem me escutar e for daquela época vai se lembrar que isso acontecia. Então, quando tinha, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro, eu me recordo bem do Atlético Mineiro, porque era o nosso grande rival da década de 70, né, final de 70, início de 80, foi o nosso grande rival fora do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro sempre foi o Vasco, né? Mas fora do Rio, naquela época, o nosso grande rival realmente era o Atlético Mineiro. Então, quando começavam a chegar os ônibus do Atlético Mineiro ali, a gente já estava tocaiado, com morteiro, com pau, com pedra, e era uma guerra urbana, né? Uma coisa assim, tipo o que a gente viu aí em manifestação, era mais ou menos aquilo. Aí então, quando eu conheci a Marta, ela falou o seguinte, olha, eu não quero você nessa vida não. Porra, ficar brigando e tudo. Até porque teve um jogo que eu fui com ela, a Marta era flamenguista que nem eu, né? Ela começou como sócia do Flamengo em 1972, a carteirinha dela é bem antiga. Então, eu resolvi, no primeiro jogo que eu fui com ela, resolvi sentar no meio da torcida jovem. Não mais na raça, porque senão eles iam perguntar da bandeira, eu não tinha levado bandeira. Aí eu fui para a torcida jovem, que eu já tinha saído há muitos anos, naquela época tinha uns 4 anos que eu tinha saído de lá. Aí o que acontece? Muita gente, existe uma rotatividade muito grande, então muita gente já tinha ido embora, não estava mais ali, pessoas novas tinham entrado. E a Marta, toda arrumadinha, bonitinha, sentou na arquibancada. Vieram uns camaradas lá, começaram a querer encostar o pé nela sentada, né, para mexer com ela. E eu tive que honrar minhas calças e enfrentá-lo, né? Só que eu estava enfrentando a torcida jovem do Flamengo. Eu ia ser massacrado, né? Mas a minha sorte é que na época, não sei se foi o Miltinho, não sei quem foi na época que chegou assim, não, ele é do nosso grupo, não mexe com ele não. Aí o pessoal que ia me linchar, porque eu estava defendendo a honra da minha esposa, aliviou e aí ficou tudo bem. Mas assim, você frequentou muito Maracanã, com torcida e tal, mas qual foi assim, um momento assim, inesquecível que você lembra? Do Maracanã? Tá, tiveram vários. Mais um que vem logo à sua cabeça. O maior de todos é o gol do Pet, né, que é mais recente. 2000. Mas nós temos o gol do Rondinelli. 78, você estava lá? Estava, que ele fez no escanteio, cobrado pelo Zico, se eu não me engano. Isso mesmo. Aquilo foi fantástico. Foram momentos assim que a gente lembra, porque ninguém esperava mais, entendeu? Tinha que acontecer um milagre, o milagre veio, entendeu? Mas olha, eu vou te falar que a decisão de 83, se eu não me engano, contra o Santos, isso. Eu estava com a minha esposa lá, foi uma
um jogo que me marcou muito pela quantidade de torcedores. Tinham 163 mil torcedores, entre pagantes e não pagantes, entendeu? E eu nunca assisti a um jogo de futebol tão espremido, e nós esprememos junto com a torcida do Santos contra a grade da tribuna especial. Então nós esprememos eles lá. Então esse jogo foi um jogo que me marcou muito. Alguns jogos contra o Vasco também me marcaram bastante, talvez pela rivalidade, mas na época que jogava o Roberto Dinamite também, então era um grande jogador, o Zico de um lado, o Roberto do outro, realmente era um duelo assim. Então, mas se você for me perguntar um jogo que mais me marcou, da década de 70, eu diria que foi esse gol do Rondinelli, entendeu? Da década de 80, a decisão contra o Santos. Agora, nos anos 2000, 2002, se eu não me engano, foi o gol do Pet de falta. 2001. 2001, né? Então foi o gol do Pet de falta. Década de 90, eu me lembro de coisas que eu não gostaria de lembrar, que foi a torcida caindo, despencando. 92. Da arquibancada, entendeu? Isso foi uma coisa que, sim, bem negativa, mas que eu tenho bem na minha memória. Mas eu tenho bons momentos. Eu acho que a maioria dos meus momentos do Maracanã são momentos inesquecíveis, não só do Maracanã, mas todos os lugares que eu fui ver o Flamengo jogar foram inesquecíveis. E essa mudança que você teve a oportunidade de acompanhar um grande tempo o velho Maraca, e agora você foi de novo, já ele reinaugurado para a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Tem muita diferença? O que você achou, você como um grande frequentador do Maracanã, desse novo Maracanã? O Maracanã hoje não é mais um estádio de futebol. Eu tenho, acho que, muita certeza disso em função de ter assistido algumas centenas de jogos. Não foram 2, 3 jogos no Maracanã, eu assisti algumas centenas de jogos lá. E o que eu vi agora nessa decisão do Brasil contra a Espanha foi, se ele tivesse me colocado ali e eu não tivesse entrado sabendo que era o Maracanã, se tivesse tampado minha vista e me colocado ali, não dava para reconhecer. Não é mais o Maracanã. É outra coisa. É outro estádio. Pode colocar outro nome à vontade. Eu acho que esse estádio não merecia ter o nome de Maracanã. Por mais que ele esteja com uma tecnologia que o antigo Maracanã não tinha, a beleza, o conforto e tudo mais, eu acho que o respeito que se teria que ter pela história do Maracanã não poderiam permitir que esse estádio novo se chamasse Maracanã. Poderia continuar pelo Mário Filho, mas não o Maracanã que lembra uma rivalidade entre torcidas, a torcida vibrando. Eu acho que a torcida carioca, não só do Flamengo, mas a torcida carioca, não vai poder, em nenhum estádio da FIFA, padrão FIFA, não só o Maracanã, fazer a beleza, a festa se fazia antigamente nos estádios de futebol, como o antigo Mineirão, como o antigo Maracanã. É inviável. Não tem lugar para faixa, para colocar aquelas faixas da torcida. Claro que a torcida do Flamengo vai improvisar, vai subir no ferro, no andaime, sei lá, vai fazer alguma coisa, mas naquela época do Maracanã existia lugares físicos para isso, né? Outra coisa, o Maracanã de hoje não é um Maracanã para existir rivalidade entre torcidas. O Maracanã de hoje é uma casa de espetáculo. O Maracanã de hoje é uma confraternização. Não cabe ali dentro, e eu já falei isso no Facebook, não cabe ali dentro uma rivalidade, por exemplo, entre Flamengo e Vasco. Mesmo que você separe fisicamente, consiga fazer uma separação física, que já é difícil, porque a arquitetura do novo estádio, ela tem por finalidade de misturar, integrar as pessoas. Só que no futebol brasileiro... Mas não tem divisórias assim? Não. Você pode colocar setores e colocar grades, mas aí que começa a tirar beleza, entendeu? Você vai ter que matar muito da beleza para instalar sistema de divisão, de proteção, porque ele não foi feito com essa concepção de separação. Mas aí vai ter, porque... Vai enfeiar o estádio, uma coisa que já está bonita, vai enfeiar. Na verdade, aquilo ali
ou para shows, entendeu? Até porque um dos sócios desse consórcio do Maracanã, isso é uma informação que eu tive essa semana, ele faz não sei quantos shows por ano nos estádios que ele administra, não é só o Maracanã, em outros também. Então, na verdade, o Maracanã é uma casa de espetáculo ou um jogo de uma torcida só, entendeu? Uma decisão entre um clube do Rio e um clube de outro estado, onde que a torcida adversária consiga ficar concentrada num único setor, porque o que vai acontecer? Se encher com duas torcidas aquilo ali, com a rivalidade que existe entre Flamengo e Vasco, por exemplo, ou então lá no Sul, entre Grêmio e Internacional, ou então lá em Minas, entre Atlético e Cruzeiro, nesses novos estádios, você está arriscado a colocar em risco não só a integridade física dos próprios torcedores, por eles estarem muito misturados, como também das pessoas profissionais que estão atuando ali. Não só os jogadores no gramado, mas até mesmo a parte de imprensa, porque é tudo misturado, não existe separação. Até mesmo o setor de imprensa e a torcida, a proximidade é muito grande, entendeu? Então, é um lindo estádio para show, é um lindo estádio para uma decisão de uma única torcida, ou um grande jogo de uma única torcida, mas não é um estádio para o Flamengo continuar fazendo os jogos dele, com o intuito de fazer um bom campeonato, conseguir pontos, entendeu? Não é. Assim como não é o Mané Garrincha, entendeu? Até porque não passa a pressão para a torcida, entendeu? São estádios frios, bonitos, e você fica ali parado, olhando a beleza. Isso que você fica olhando a beleza, você não vibra para passar a vibração. Você, né, tem a Rádio My Way, que hoje faz mudar um pouquinho de assunto, do Papo de Rubro Negro. Queria que você falasse um pouquinho da sua rádio, como é que você teve a ideia de fazer o programa, por que fazer esse programa dedicado ao Flamengo? Bom, essa rádio foi uma ideia que eu tive há 4 anos e meio atrás, porque eu não tenho só a Rádio My Way, eu tenho uma outra empresa que também tem o nome de My Way. E na época fizeram um contato comigo, uma pessoa do ramo, oferecendo de fazer uma rádio, entendeu? Para esse outro estabelecimento, cujo nome também é My Way. Isso como apenas um valor agregado ao serviço que eu disponibilizava na outra empresa. E o que aconteceu? Eu gostei tanto do que ele me ofereceu, que eu vislumbrei outras oportunidades, e não só fazer propaganda do meu outro negócio, mas fazer uma rádio mesmo, com o intuito de se ganhar dinheiro, com o intuito de formar profissionais e transformar aqui numa rádio tipo Rádio Globo, Rádio Tupi, entendeu? Então isso começou há 4 anos atrás, dentro da Universidade Veiga de Almeida, não como por ser a universidade quem tenha feito, mas que a pessoa que me fez contato era um coordenador de lá, e a história começou lá dentro. Hoje nós fazemos isso aqui no Maracanã, num outro imóvel que nós temos, entendeu? Que é utilizado só para rádio, né? E esse programa Papo de Rubro Negro, eu sempre quis. Eu tenho alguns sonhos em relação ao Flamengo. Alguns sonhos de infância que eu sei que não vão provavelmente acontecer, né? Eu sou aquele tipo de torcedor que queria ser presidente do clube, né? Tem esse sonho, mas não trabalho em função disso, não penso nisso. Mas gosto do Flamengo a ponto de, se um dia tivesse a oportunidade, ser alguma coisa ali dentro. E o que eu poderia fazer de uma forma mais humilde, sem ser lá dentro do clube, mas que eu pudesse colaborar de alguma forma, dentro com a estrutura que eu já tenho, era fazer um programa, entendeu? Voltado para o Flamengo. Até porque eu conheço um pouco do assunto, talvez eu conheça muito, sem poder até falar na câmera, porque nem todas as informações que a gente obtém são informações onde alguém passa para a gente assinada embaixo, carimbada, oficial. Então são muitas informações que a gente chama de informação de cocheira. Então são informações que a gente fica sabendo de pé de ouvido, mas se comentar não pode dar a fonte para não queimar uma pessoa, né? Então eu jogo algumas coisas no ar, ou então discordo de algumas pessoas até por saber mais do que
boa parte da torcida. Mas eu fiz o programa realmente para poder demonstrar o carinho, o amor que eu tenho pelo Flamengo, entendeu? E é isso, eu acho que... E por que você escolheu assim para poder apresentar o programa com você, o PC e a Marcelinha? Olha, eu gostei particularmente da Marcela em março desse ano. Ela é minha amiga do Facebook, assim como o PC também, uma coincidência, né? Eu vi uma crítica que ela fez, porque o que acontece? Eu apoiei os azuis, não vou negar para vocês, né? Eu tenho coragem, sou homem suficiente para assumir qualidades e defeitos meus. Eu, assim como acho que milhares de rubro-negros iguais a mim, apoiou, acreditou, e ninguém mais queria aquela administração ou outras administrações, não só como a última, não vou nem citar o nome da pessoa, mas não só como a última, mas eu acho que diversas outras administrações que o Flamengo teve deixaram a desejar e não construíram o Flamengo do tamanho que ele merece ser, do tamanho da sua torcida. Então, a proposta dessa diretoria atual me motivou muito, entendeu? Ela realmente, com o Zico, né, eu fiquei sabendo de alguns detalhes. Um determinado dia eu estava no CFZ, foi em agosto, acho que dia 2 ou 3 de agosto do ano passado, eu estava divulgando um time de futebol que eu promovo, né, de futebol de 7, né, que é o PSLG Maiuê, que o ano passado quase foi campeão da Liga Municipal. E se tivesse sido esse ano, teria disputando com o Flamengo, com outros clubes aí. E seria muito difícil para mim disputar com o Flamengo, mas aí eu ia ter que torcer pelo meu time mesmo. Então, nesse dia eu fui lá dar uma camisa pro Zico, né? E tinha outras, tinha o Roberto Dinamite também, né? As fotos estão até no meu Facebook, entendeu? E conversando com ele, eu falei, poxa, será que o Flamengo nunca vai sair dessa situação? E ele estava muito triste, né? Ele veio de uma situação muito desastrosa e controversa, né? Ele estava muito triste com a administração passada. Então ele falou, não, eu sentia um pouco de tristeza e mágoa na parte, mas vai vir uma surpresa aí, ele me afirmando. Mas naquele dia ele ainda não podia dizer qual era a surpresa. Mas eu senti que vinha alguma coisa diferente, porque até então não existia, a eleição era em dezembro, não existia um outro candidato de oposição para fazer frente à situação atual daquela época, né? Mas quando ele falou, vocês vão ter uma surpresa, ele falou com tanta convicção, eu falei aqui em casa, ó, tem uma coisa nova aí, não estou sabendo. E ele falou que estaria voltando do Iraque, acho que dia 29, se eu não me engano, e que no dia 29 todo mundo iria saber da novidade. Foi quando ele voltou realmente, ele se uniu aos atuais gestores do Flamengo, né? Não com o Eduardo Bandeira de Melo, que na época não era candidato, foi com o Valinho, e outros amigos meus, né, que eu faço parte de um grupo chamado Chopp da Nação, me convidaram. É a Cida Gomes que organiza. Então, a Cida, eu gosto muito da Cida, outras pessoas mais que participam do mim também. Então falaram, poxa, vamos votar nos azuis, não sei o que e tal. Teve até um jogo que eu assisti com eles aqui num bar aqui do Maracanã, que eu fui de azul também, uma camisa que o Flamengo tinha de treino azul também, que ela pediu para todo mundo de azul para apoiar, com a estatura na época era o Vaguinho, mas já estava mudando para o Eduardo, né? Aí eu fui. Só que acontece o seguinte, eu participei da eleição, dei apoio. Um dia nem pude dar muito apoio, porque eu fui mais como fotógrafo, né? Não sei Foi se até o dia que eu te conheci. Então, se vocês verem minhas fotos no Facebook, eu estou realmente como fotógrafo lá. Eu não fui como fotógrafo torcedor. Mas você é sócio do Flamengo. Aí eu fui com a camisa do Flamengo por baixo. Eu coloquei aquela roupa de fotografia, colete, mas por baixo eu estava com a camisa do Flamengo. Que para mim não tem essa de cor de chapa. Para mim é vermelho e preto. Entendeu? A minha opção é com vermelho e preto, é Flamengo. E o que acontece? Quando chegou aí eles ganharam, né? Filmei aquela festa toda. Quando chegou em fevereiro, aconteceu o primeiro deslize perceptível para mim, porque até então esse negócio de apoio incondicional não existe. Para mim não existe esse negócio. Você dá cheque em branco para alguém, faz o que você quiser, não existe.
Então eu acho que é muito errado dos outros colegas que eu tenho de apoiar incondicionalmente a nova diretoria ou apoiar qualquer pessoa incondicionalmente. Entendeu? Eu acho que você deve apoiar sim, mas deve apoiar acompanhando, tendo direito à crítica. E quando em fevereiro eu escutei que só valia a pena uma determinada faixa da torcida do Flamengo, que era a faixa que podia pagar mais, em função dos preços do ingresso, não sei se vocês lembram disso, que teve um jogo, acho que não sei se foi em Bangu ou foi em Volta Redonda, pelo campeonato estadual, que acho que o ingresso custava quase R$200, cento e tantos reais. Eu não lembro, eu lembro do jogo da semifinal contra o Botafogo, que foi no dia do aniversário do Zico, que eles botaram o ingresso a 80. Não, isso meia, né? Não, 80 inteira. Não, teve um jogo que o ingresso inteira, né? É porque a maioria das pessoas paga meia. Era cento e tantos reais. E uma frase que foi dita é o seguinte, nós temos que fazer isso e a parte da torcida que pode ajudar é essa que nos interessa. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas era esse o intuito, de dizer, aquela parte que pode contribuir é que eles estavam interessados em trabalhar. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu fui criado no meio do povo, no meio das comunidades, entendeu? Eu jogava bola com o pessoal aqui da Mangueira, eu tinha amigos no Salgueiro. E o futebol, a essência do futebol é o povo, né? O cara então, que vai todo jogo, que acompanha assiduamente, geralmente é o povo, né? É povo. Pô, quantas vezes, cara, determinados termos eu não posso falar hoje em dia, porque são termos que são ditos como preconceituosos, na verdade não tem esse objetivo, mas quantas vezes, no meio da torcida do Flamengo, tinham pessoas que me levantavam na hora do gol, e que me beijavam, e que era uma situação inusitada. Certamente, se não fosse jogo de futebol... Você não estaria junto com a pessoa? Não estaria sendo levantado. Eu falo que a torcida do Flamengo é feita pelo desdentado, pelo com dente, descamisado. Não tem, porque ali na arquibancada do velho Maracanã não tinha diferença de religião, de sexo, de idade, de raça, de nada. Era uma coisa só. Mas pra gente não se perder, a gente vai entrar nessa parte da elitização. Aí, por que a Marcelinha e o PC estava... Porque ela fez um texto criticando o sócio-torcedor, se eu não me engano, em março, quando eu já estava chateado com a atual diretoria. Eu estava chateado, eu estava sentindo que eu não estava com eco no Facebook, porque eu fazia um comentário, ninguém comentava, ou alguns criticavam. Mas aí eu encontrei... Vi uma outra pessoa fazendo isso também, não sei se foi a Vivi Mariano. Não sei se foi ela que escreveu algum texto, mas o mais crítico que eu vi naquela época foi o da Marcelinha. Foi aquele, pode falar? Pode. O pau no cu dos prejudicados. Isso, exatamente. Então quando eu vi aquilo, eu me senti representado. Eu falei, pô, essa menina aí, ela tá falando o que eu penso. Entendeu? E eu acho o seguinte, é muito importante fazer um programa, que eu já estava com a ideia de fazer, desde o ano passado, quando eu fiz a obra daqui, quando eu fiz essa estrutura do Flamengo aqui. Então, eu pensei, é necessário ter uma representante no programa feminina, porque o futebol não é, principalmente hoje, coisa de homem. Futebol é coisa de qualquer idade, qualquer sexo, qualquer tudo, entendeu? Então a Marcelinha, ela tinha dois fatores que me interessavam. Primeiro, ela é mulher. É mulher. Segundo, ela é crítica, inteligente. Então eu fiz um contato com ela, não sabia nem que o PC era parceiro dela, não sabia da existência do blog deles, não sabia nada disso. Eu acho que na época eles nem tinham ainda. Já tinha um programa que na verdade tinha um programa, que era o Foda-se, meu amigo Foda-se, que aí originou o blog e agora originou um outro programa. Eu nem conhecia o passado do PC, que o pai dele já tinha trabalhado lá. Na verdade eu não conhecia nenhum dos dois, entendeu? Eu vim a conhecer a partir do contato que eu fiz com a Marcelinha, conversei com eles, apresentei o projeto, eles gostaram e a gente está fazendo já há algum tempo. E eu acredito que a tendência é cada vez incrementar mais com uma coisa ou outra. A gente já investiu bastante aqui em termos de estrutura
Estamos recebendo hoje pessoas importantes ligadas ao Flamengo, entendeu? Ao cenário não só carioca, mas ao cenário brasileiro, da torcida do Flamengo. Então, acho que o programa vai bem, entendeu? O local é bem apropriado para fazer esse trabalho. E eu estou satisfeito com os dois. Eu acho que eles têm uma linha de pensamento muito parecida com a minha. Eu sou mais crítico, eu sou bem mais crítico. Eu só não sou mais crítico, Túlio, porque o que acontece? Hoje, a partir do momento que eu falo diante de uma câmera, diante do microfone, eu não represento só a minha opinião. Eu represento a opinião da minha rádio. E é a primeira vez nesses 4 anos e meio que eu fiz um programa dentro da rádio. Porque eu tenho diversos profissionais trabalhando lá, repórteres, jornalistas, nós temos estádios com a Veiga de Almeida, então nós somos estúdio da Veiga de Almeida, estúdio da Maiuê, é um estúdio que os alunos da Veiga de Almeida vêm fazer estágio, entendeu? Sou eu que assino o estágio deles. Então, o que acontece? Eu não represento só a minha opinião, eu represento a opinião de uma estrutura. Então, diante das câmeras, diante dos microfones, eu me reservo muito a falar tudo que eu penso e sinto. Fora das câmeras, eu sou bem mais crítico. Então, eu sou muito contido diante de uma câmera. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que a Marcelinha, ela faz um aspecto muito parecido com o meu, até bem mais contida do que eu. Eu sou bem mais crítico do que ela, entendeu? Eu acho que a crítica, né, principalmente da gente que é torcedor do Flamengo, ela tem que ser uma crítica construtiva e inteligente, embasada, né? Eu acho assim, a Marcelinha, por exemplo, ela faz muito isso, né? São críticas inteligentes e com fundamentos, né? Ela não está criticando por criticar. Acordei hoje, vou falar mal do Túlio, vou falar, né? Não é isso. Tem fatos, tem argumentos para poder estar. Agora, como a gente vê hoje, você é sócio do Flamengo e talvez mesmo acompanha, às vezes eu recebo alguns e-mails e tal, que a oposição que temos hoje no Flamengo eu acho muito vazia, né? Por exemplo, eu nunca vi. Todo mundo se juntou, né? Eu nunca vi, por exemplo, o Márcio Braga ir pro Facebook e bater boca, você tá entendendo? Esse tipo de coisa. Eu acho que então estão se falando algumas coisas, mas sem fundamento, né? E quando eu vejo a Marcelinha, o PC também fazer crítica, eles fazem com fundamento, mostrando, tô falando por isso, isso e isso. E vários outros blogueiros também, outros formadores de opinião que não tem blog. O problema de você falar com fundamento sempre é importante, porque quando você fala sem fundamento, o que acontece? Você pode cometer erros e fazer acusações ou conceituações que não são coerentes com a realidade. O problema é que muitas vezes você vê tendências, até de formas comparativas a coisas que você já viveu no passado, com a experiência que você tem de vida. Eu estou com 52 anos, já vou fazer 53 mês que vem. Então, eu acho que alguma bagagem de vida eu tenho. Já trabalhei em empresas de grande porte, trabalhei numa fundação de previdência, aqui no Rio de Janeiro, a Previrb, né? Fundação de Previdência dos Servidores do Rio. Trabalhei num dos bancos mais importantes do Brasil, que foi o Banco Bozano Simos. Tive uma clínica odontológica, com o nome também Maiuê. Tenho a rádio Maiuê, tenho uma empresa de informática, Maiuê Marca Serviço. Tenho uma experiência de vida, né, uma situação que eu vivi ao longo de anos. Então, isso faz com que eu tenha conteúdo para, pelo menos, discernir entre o certo e o errado, ou desconfiar de alguma coisa, entendeu? Então, posso não ter muita base, ou até posso ter uma base de informação que eu não posso citar a fonte. Isso eu tenho bastante, porque eu tenho várias outras empresas, que eu não vou citar aqui, que eu sou sócio também, que tem pessoas que falam de coisas relacionadas, e não é nem torcedores do Flamengo, mas falam, sabe isso, é aquilo, não sei o quê. Aí eu começo a captar, aí eu vejo esse cenário que está hoje no Flamengo, me liga muito desconfiômetro, porque eu ligo as informações todas que eu tenho, e eu fico pensando,
pô, será que ninguém está entendendo o que está acontecendo? Mas você fazendo hoje assim vamos dizer assim, pegar um pacotão desses 7 meses, tem erros e acertos a Sim, diretoria. Tem muitos acertos, não vou negar. Né? Que você vem achando? Assim, vendo hoje o trabalho deles até aqui, o que você acha que pode esperar aqui? Qual a sua avaliação até o momento? Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu não vou negar que eles estão fazendo coisas muito importantes para o clube. Eu seria injusto de reconhecer as coisas positivas. Tá? Eu acho que com relação a, por exemplo, jogar em Brasília, é óbvio que a renda lá vai ser superior a qualquer renda de jogo em Moça Bonita ou qualquer outro estádio de futebol, entendeu? Cara, eu acho que hoje, até desculpa te interromper, vamos supor, se o Flamengo, esse jogo contra o Asa, que eles botaram pra cá, dia 17, eu colocava na Arena Pernambuco. Não, mas tem outros fatores aí. Pô, não precisa nem ser o estádio da Copa não, jogava, sei lá, Natal. Mas sabe o que acontece? Você começa a criar problemas internos com os jogadores. Não, mas aí, não, tô falando assim, da estrutura lógica, porque já ia estar lá. Não, então, em termos lógicos, eles estão certos. Lógico, a única coisa que eu discordo com relação a esse lance de ter que jogar em Brasília, eu penso assim, vai jogar em Brasília 7 jogos, então fica lá, pô. Porque esse negócio, eu jogo... Mas eles têm família também. Mas... eu sei, eu tô falando assim, questão de que, pô, mas também o cara é profissional, mas vai ter que ficar lá. Vai jogar os 7 jogos, porque imagina só, vamos botar que o Flamengo fosse jogar uma vez por semana, que aí no caso seria jogar lá domingo ou sábado, viaja pro Rio, aí treina, vai pra lá de novo, é uma loucura. Entendeu? Mas eu acho o seguinte, o grande acerto da diretoria do Flamengo é o lado financeiro. O grande erro dessa diretoria, na minha opinião, tá? Eu acho que todo mundo tem direito a ter opiniões. E a opinião do acerto também é uma opinião, posso até estar errado no lado financeiro. Eu também acho. Entendeu? Então, o grande erro que eu vejo é que eles não têm formação no lado esportivo. Eles têm uma formação inegável, indiscutível em termos de administração de negócios e de empresa. Eles são excelentes em termos de currículo, em termos de histórico, onde trabalhar, em termos de administração, todos eles. Mas eu não vejo neles um histórico de administração de clubes. Entendeu? A exceção de um que veio de um outro clube que, pelo que eu sei, não teve grande sucesso, e ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa no Flamengo, isso me assusta muito. E outra coisa, o Flamengo tem a maior torcida do mundo, então você não pode comparar, eu fiz essa colocação hoje no Facebook, você não deve nunca comparar o Flamengo com outro clube de menos expressão, ou do Brasil ou de fora. Você tem que comparar o Flamengo com clubes de grande expressão, os poucos grandes expressão de estrutura do Brasil ou então da Europa. Você tem que comparar o Flamengo com o Barcelona, você tem que comparar o Flamengo com o Real Madrid, você tem que comparar o Flamengo, aqui a nível de Brasil, fazendo um pouco de esforço, a São Paulo. São poucos, entendeu? Clubes aqui no Brasil que realmente investem na infraestrutura. Nós não podemos comparar, vou até citar o Vasco, eu não podia falar o Vasco, até porque eu tenho amigos muito grandes vascaínos, né? E eu fico até triste com eles, com a situação que está acontecendo hoje. Enquanto muita gente diz, morre. Cara, seria um mundo muito chato se todo mundo fosse Não, cara, o Vasco é a nossa felicidade. O Vasco não pode morrer. Eu tenho saudade do Eles têm que agonizar, mas não pode morrer, não pode morrer, não. O que acontece? Sabe, não é para comparar com o Vasco. Não é para dizer assim, tá vendo? Nós temos CNDs, o Vasco não tem. O Vasco vai falência, o Fluminense vai falência. Grande coisa, cara. Porque CND é obrigação, cara. Nós temos a maior torcida do mundo, nós temos 40 milhões de torcedores. Então, eu acho que hoje é uma vergonha nós estarmos brigando porque nós temos uma certidão negativa de débito de alguma coisa. Isso para mim é uma vergonha. Então, o que eu acho que deveria acontecer, na minha concepção? Nós temos um projeto que, mesmo que durasse 10, 15 anos para frente, e que outras gestões tivessem que dar continuidade, mas um projeto único que teria que ser respeitado por todas as pessoas que assumissem cargos no Flamengo. Vou dar um exemplo para você.
Quantos anos vocês acham que levou para construir uma pirâmide no Egito? Não foi feito por um rei só, entendeu? Não foi feito durante, naquela época, uma pessoa vivia 40, 50 anos. Com 50 anos a pessoa estava morrendo, já tão velha. Poxa, imagina, aquelas pirâmides levaram 200, 300 anos para serem erguidas. Então, por que você acha que elas conseguiram ser erguidas? Porque as gerações foram dando continuidade. O que falta no Brasil, não só com o Flamengo, mas em qualquer obra pública, por exemplo, é um projeto realmente visando o povo ou visando a instituição. As pessoas querem fazer projetos de curto prazo para elas poderem começar e terminar. Não querem saber se vão começar, mas elas querem inaugurar. Mas, por exemplo, o Flamengo, o pessoal que está lá hoje, eles pretendem estarem lá durante 30 anos. Esse é o pensamento deles. Assim como o PT. Só vai haver troca de cadeira. Assim como o PT. Ele veio para ficar uns 30 anos. Não sei se vão conseguir, mas eles pretendem. Já tem 10. É a ideia. Mas eu vou te falar uma coisa, não importa quantos anos você for ficar, mesmo que uma oposição entre, ela deve sempre continuar por um projeto. E não sucatear aquilo e criar um outro só para poder discordar e criar um outro. Esse é política, né? Esse problema que estraga o Brasil e estraga o Flamengo. Entendeu? Nós não termos um estádio de futebol é uma vergonha. Eu acho que a gente tinha que ter vergonha na cara e não criticar o Vasco, não criticar outros clubes que hoje passam por dificuldade. Eles se orgulham de ter estádio de futebol, eu acho que eles têm direito de se orgulhar sim. O estádio deles é muito bonito, entendeu? Foi um estádio que foi utilizado para campeonatos importantes, até mesmo campeonatos que a nossa geração viu, né? O Campeonato Brasileiro, tem uma capacidade enorme, entendeu? Eu respeito muito a história do Vasco, entendeu? Eu acho que o Flamengo deveria escrever uma história bonita também, não se preocupar em criticar a história dos outros. Essa história da gente ficar só criticando, o Vasco isso, o Fluminense aquilo, o Fluminense Série C, Série B, o Vasco não tem água. Esse é folclore da... Esse folclore, sabe o que é? Ele encobre a nossa deficiência, a nossa incompetência. Eu acho que a gente tem que parar de criticar os outros, é a minha opinião, e construir a nossa história. Eu acho que nós temos que construir a dinastia rubro-negra, que seria uma história para ter continuidade de gerações para gerações. Quando eu digo gerações de diretoria, entendeu? Sai uma diretoria, entra a nova, mas ela tem por obrigação a seguir aquele projeto, com certeza, entendeu? Que se fizesse isso, em 20 anos nós seríamos um dos clubes mais poderosos do mundo. Não estou dizendo só de futebol, não, porque eu acho que nós não podemos ter uma instituição chamada Flamengo apenas uma bandeira tão bonita quanto essa, entendeu? Só por causa de futebol. Eu sou um torcedor fanático do basquete também, entendeu? Adoro basquete, assim como gosto de outros esportes. Já fui na época que alguns atletas de seleção jogavam no vôlei, né? A seleção feminina jogava no vôlei, assistia jogos de vôlei também. Se eu pudesse, eu assistia tudo que tem vermelho e preto. Eu sou fanático pelo Flamengo. Então, eu acho que a gente não pode se preocupar só com o futebol, a gente tem que se preocupar com a estrutura do Flamengo. Eu acho que nós merecemos, pela torcida que nós temos, uma estrutura melhor. E o que eu vejo, minha grande crítica, que eu me dou o direito de fazer, é que eu vejo que essa diretoria ela se utiliza de um passado de glória do futebol para justificar tudo que ela está fazendo. E até para conseguir ter sucesso financeiro nos seus jogos, do Flamengo, ela consegue, claro, ela está se utilizando do único recurso que tem na mão hoje. Eu não vejo essa diretoria com planejamento futuro. Eu não enxerguei até agora uma proposta de que nós vamos fazer isso. Eu vejo isso, nós teremos a maior arrecadação, nós teremos o maior time, mas só falar, sem mostrar como fazer isso, eu posso dizer que daqui a 10 anos eu vou ter a maior rádio do Brasil. Se eu não mostrar como que vai ser feito isso, é apenas papo. Entendeu? Para convencer alguém. É que nem o nosso amigo aí do petróleo. Não, eu já achei petróleo aqui, ali, não sei o que, e todo mundo empresta dinheiro para ele. Cadê o petróleo? Então eu acho que tem que ter base.
entendeu? Tem que ter estrutura, tem que ter planejamento, e eu não vejo nada além do lado financeiro nessa administração atual. Então esse é o lado financeiro está muito bom. Mas o Flamengo não é só isso. O Flamengo não é uma empresa financeira. Você acha que hoje os esportes olímpicos está abandonado? Sucateado, abandonado. O futebol está É a única coisa que eles estão tentando manter no clube é o futebol. Eles só não acabaram, minha opinião, eles só não acabaram com o basquete, que não foi montado na gestão deles, foi montado na gestão anterior, porque estava na cara que nós íamos ser campeões ou conseguir alguma coisa. Então eles deixaram, porque se o Flamengo não tivesse bem das pernas no basquete, eles teriam acabado com o basquete também. Isso é uma afirmação minha, eu tenho certeza disso. Da mesma forma como eles acabaram com vários outros esportes ali dentro, ou diminuíram outros esportes. Quem é seu maior ídolo rubro-negro? Zico. Agora a gente vai encerrar, né, te agradecer. Eu sempre peço para o entrevistado dar um recado para a torcida, deixar um recado para a torcida do Flamengo. Pedir para você aí deixar um recado para a gente, para os seus irmãos rubro-negros aí, o que você quiser falar. Olha, eu vou te falar o seguinte: o que eu puder fazer ainda durante a minha existência nesse mundo para transformar o Flamengo naquilo que todo mundo sonha, que é o Flamengo, que todo mundo acha que para si o Flamengo talvez seja mais do que o nosso adversário acredita que nós sejamos, né? Mas se eu puder, durante a minha vida, utilizar todos os recursos que eu tenho hoje, como eu estou utilizando a rádio, como outros que eu venho a utilizar, eu quero transformar o Flamengo naquilo que todo torcedor do Flamengo gostaria que o Flamengo fosse, no maior clube do mundo. Se eu puder, claro que para isso eu tenho que ter outras pessoas ao meu lado. Se eu puder, eu vou dar isso para a torcida do Flamengo. Transformar o Flamengo no maior clube do mundo.